Olá, meus caros. Eu gostaria de conversar com vocês agora a respeito das principais características do Simples Nacional. Na verdade, falar sobre o Simples Nacional é uma coisa que envolve muitos detalhes. Então não vai ser possível num único vídeo tratar da questão toda. Você vai encontrar na nossa videoteca outros vídeos e que, se você assistir todos eles, você vai ter uma compreensão plena da questão. Eu até confesso a vocês que demorei muito para gravar vídeos explicando a questão do Simples Nacional, porque não é fácil explicar isso não. Mas vamos ver como é que eu me saio, vocês me contam depois. Vamos começar nesse vídeo aqui falando sobre as características que estão envolvidas no Simples Nacional. A primeira característica é que ele é facultativo, ou seja, as empresas não estão obrigadas a optar por ele, optam aquelas que entendem que é vantajoso. Como alternativa à opção ao Simples Nacional, as empresas podem escolher o lucro real ou o lucro presumido. Você também vai achar na nossa videoteca uma série de vídeos explicando um pouquinho como é que funciona o lucro real e o lucro presumido. Segunda característica do Simples Nacional é que, uma vez que você optou por ele, a opção é irrevogável, irretratável, e você tem que ficar dentro desse formato de tributação por todo aquele ano calendário. Então, se a sua empresa, em janeiro de determinado ano, escolheu o Simples Nacional como forma de tributação, ela terá que ser tributada como Simples Nacional o ano todo, mesmo que por alguma razão você entenda depois que a opção não foi boa. Então é preciso bastante estudo e cuidado na hora de fazer essa opção. Outra característica do Simples Nacional é o fato de que o ICMS devido no Simples Nacional tem uma regra específica. Antes de falar disso, acho melhor dar um passinho atrás aqui. O Simples Nacional, ele substitui, ou melhor dizendo do que substitui, ele engloba, né, ele abrange uma série de tributos que as empresas não optantes do Simples pagam. E que quem é optante do Simples paga apenas um DARF, um recolhimento, que na verdade nem chama DARF, chama Documento de Arrecadação do Simples. E dentro deste único pagamento estão embutidos os valores devidos de imposto de renda da pessoa jurídica, de contribuição social sobre o lucro líquido, de PIS, de COFINS, do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, do ICMS e do ISS. E também está incluso dentro do valor pago no Simples a contribuição devida pela empresa para a Previdência Social, para o INSS. Então é um imposto único que engloba todos estes outros que eu lhe falei. Agora, eu quis dar um especial destaque para a questão do ICMS, para essa característica do Simples, porque o ICMS, como vocês sabem, ele é um imposto não cumulativo, ou seja, quem compra recebe créditos e quem paga, e quem vende, melhor dizendo, se debita e faz uma compensação. E no regime do Simples, os créditos que a sua empresa vai transferir para os seus clientes são menores do que os créditos que as empresas não optantes do Simples transferem, e isso acaba tendo impacto tributário e comercial no seu negócio. Outra característica que o Simples tem é que você tem uma única obrigação acessória para apresentar para a Receita Federal. Então, ao invés de ficar entregando declarações como DCTF, DACOM e mais um monte de declarações desse tipo, você apresenta uma única declaração, que é a declaração do Simples Nacional, uma vez por ano, envolvendo todas as atividades da sua empresa. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Acho que o resumo inicial das características do Simples é este. Nós vamos, como eu te falei, ter outros vídeos falando do assunto. Eu recomendo que você assista a todos para completar o raciocínio. Muito obrigado. Olá, meus caros. Eu tenho um assunto bem importante e interessante para conversar com vocês. Vocês devem saber, eu já falei várias vezes, mas é o tipo de coisa que quanto mais se fala, melhor é. Todo ano as empresas têm o direito de fazer uma opção, e essa opção tem a ver com a forma pela qual elas vão apurar e pagar os impostos para o governo. Essa opção é sempre feita em janeiro de cada ano, e ela tem uma característica muito peculiar. Você faz a opção em janeiro, então, por exemplo, agora em janeiro de 2011, você vai manifestar para o governo qual é a forma como a sua empresa quer pagar os impostos durante o ano de 2011.
Então isso quer dizer, na prática, que você vai fazer a sua opção em janeiro sem saber o que vai acontecer ao longo do ano. Como é que você vai fazer essa opção? Você que é cliente aqui da Sevilha Contabilidade, já deve até estar acostumado, todo ano nós fazemos um estudo e encaminhamos para vocês. Esse estudo ele consiste em apurar os impostos da sua empresa nas 3 formas possíveis de tributação. Então nós vamos apurar os impostos da sua empresa como se você fosse lucro real, como se você fosse lucro presumido e como se você fosse simples. Uma vez que nós apuramos os impostos nas 3 formas, fica muito fácil de comparar e saber qual delas é mais barata. Aí você vai me dizer, bom, então feito esse estudo eu não preciso de mais nada. É verdade, mas eu preciso te fazer um alerta e pedir tua ajuda nisso. Para fazer esse estudo, assim como você não conhece, nós também não, nós não sabemos os números de 2011. Então nós não sabemos qual será a sua receita, quais serão os seus lucros, qual será o movimento da tua empresa em 2011. Como é que nós fazemos a conta? Nós pegamos o ano de 2010, então nós olhamos para trás e supomos que 2011 será igual a 2010. E nessa suposição de 2011 ser igual a 2010 é que nós tiramos as nossas conclusões. Então eu quero te pedir, você que é nosso cliente, que quando você receber esse estudo, você dê uma olhada nos números e caso você tenha a expectativa que 2011 seja muito diferente de 2010, você nos alerte a respeito das diferenças para que a gente possa te orientar sobre os impactos que isso vai trazer. Aliás, quero te dizer o seguinte, para te orientar sobre os impactos que isso pode trazer, essas modificações, e até para deixar você mais preparado para tomar sua decisão de maneira consciente, nós vamos fazer 2 coisas aqui que eu quero combinar com vocês. Primeiro é o seguinte, nós temos uma série de vídeos na nossa videoteca que falam sobre as diferentes formas de tributação. Então explica como é que paga imposto de renda no lucro real, no lucro presumido, no simples. Como é que paga contribuição social no lucro real, no lucro presumido, no simples. Como é que paga PIS, COFINS, ICMS, enfim, cada um desses impostos em cada uma dessas modalidades de tributação. São vários vídeos. Para você não ficar que nem um louco procurando, eu fiz o seguinte, eu fiz um índice. Acho que é a primeira vez, né, Felipe, que a gente está fazendo. Então eu fiz um índice para facilitar. Se você entrar, o Felipe vai botar o endereço aqui para nós, eu vou olhar aqui na minha tela. Olha, se você entrar em www.sevilha.com.br/plano 2011, então vamos lá, sevilha.com.br/plano 2011, você vai baixar uma tabela que tem o link, tem o título e o link para uns 15 vídeos, todos eles tratando desse assunto. Quanto mais você quiser se aprofundar, é só assistir esses vídeos todos, você vai lá poder me assistir te explicando, eu sei que você adora ficar me vendo, então você vai lá me ver explicando como é que funciona cada uma dessas formas de tributação. Outra coisa que nós vamos fazer, nós vamos agendar ainda para esse mês de dezembro de 2010 um treinamento aqui na Sevilha para que você compareça e a gente possa te explicar também as diferenças ao vivo e aí você vai poder interagir, fazer perguntas e tirar suas dúvidas. Então, resumo da ópera. Se prepare, em janeiro você tem que fazer a sua opção pela forma de tributação. Nós vamos te mandar um material, para você que é cliente da Sevilha, vai receber um material já com esse estudo pronto, usando os números de 2010. Para você que não é cliente da Sevilha, se você acessar aquela página que o Felipe colocou agora há pouco, você vai poder assistir os diversos vídeos, talvez você consiga você mesmo montar as suas conclusões e fazer uma opção consciente para a tributação de 2011. Muito obrigado. Olá, meus caros. Nós agora vamos conversar um pouquinho a respeito de como é que se faz o cálculo do valor do Simples Nacional que precisa ser pago por aquelas empresas que são optantes desse regime. Eu vou confessar para vocês que eu estou até angustiado de gravar esse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo muito simplificado do cálculo. E aí alguém aí vai ter a interpretação de que, então moleza, já sei calcular. Eu tenho que alertá-los. O formato do cálculo do Simples é bastante cheio de detalhes. De simples não tem nada, ele é bem complexo. Em outros vídeos que nós vamos ter na nossa videoteca, você vai encontrar exemplos específicos de cálculo para atividades de comércio, para atividades de indústria, para atividades de serviços de 3 tipos diferentes. Então eu recomendo a você que também assista a esses outros vídeos, porque neste aqui eu vou te dar um conceito geral do formato de cálculo. Nos outros a gente vai discutir o cálculo específico para cada tipo de atividade. Então vamos lá, eu quero aqui avançar com vocês e para ajudar eu vou apresentar 2 tabelinhas nesse nosso vídeo
que vão permitir que você se prepare para compreender o cálculo do Simples que nós vamos apresentar em outros vídeos aqui da nossa videoteca. A primeira tabela, ela vai mostrar para vocês algumas convenções, algumas combinações que nós vamos fazer. Na verdade, são as mesmas combinações que a Receita Federal fez quando publicou a lei. Mas é importante que você conheça essas combinações. Primeiro, existe um conceito de, um item, melhor dizendo, que nós vamos usar no nosso cálculo, que a gente chama de PA. O PA é o período de apuração. É aquele mês ao qual se referem as receitas que nós vamos calcular o valor do imposto a pagar. Então, por exemplo, se você vai calcular o Simples de julho, o PA é julho. Muito bem? Outro item que a gente precisa convencionar é um item que a gente vai chamar de RBT12. RBT12 é a receita bruta total dos 12 últimos meses da sua empresa. Para poder calcular o valor do seu Simples, nós temos que saber o quanto você faturou, não no ano. Eu estava aqui usando o exemplo de julho, não é? Nós não vamos calcular o valor do Simples somando o faturamento de janeiro a julho. Nós vamos calcular o valor do Simples somando o valor do faturamento dos 12 últimos meses para encontrar esse índice chamado, aliás, melhor dizendo, esse valor chamado RBT12, que é a soma, repetindo, dos faturamentos dos 12 últimos meses. Fora o mês de apuração, é claro, fora o mês de julho, como eu usei no meu exemplo. Outro dado que você precisa conhecer é o RBA. O RBA é a receita bruta acumulada do ano. Essa sim é o valor da receita bruta de janeiro até julho deste ano em particular. Tá bem? Então, se você já conheceu e compreendeu a utilidade destes índices, eu posso tirar essa tabela, mas antes de pôr a outra eu quero te contar uma coisa. Existem 6 tabelas que nós não vamos mostrar nesse vídeo, eu vou dividir em vídeos separados para que você veja cada uma delas com o detalhe que elas merecem. Existem 6 tabelas que têm linhas de faturamento, então faturamento de 0 a 120 mil, de 120 a 240 mil e assim por diante, para as quais nós vamos nos encaixar de acordo com o faturamento acumulado nos últimos 12 meses. Então aquele índice que eu apresentei agora há pouco para vocês, o RBT12, você soma o RBT12 da sua empresa e vai nessas tabelas e vê em que linha você se encaixa. Uma vez que você encontrou em que linha você se encaixa, você vai encontrar o percentual a ser aplicado naquele mês em particular. Tá bem? Vamos dar um exemplo prático, mas vou repetir, é um exemplo muito resumido, viu? Não pense que é assim o cálculo de todos. Esse exemplo que eu estou dando para vocês é uma empresa que tem uma receita de atividade comercial, ela compra e vende mercadorias, que não estão sujeitas à substituição tributária. Se fosse indústria, se fosse prestação de serviço, se as mercadorias estivessem sujeitas à substituição tributária, o cálculo era outro. Mas neste caso em particular eu estou usando esses dados. A receita bruta desta empresa no mês de julho do ano X foi de 25 mil reais. A receita bruta acumulada de janeiro a julho é de 135 mil reais. E a receita bruta total dos últimos 12 meses é de 220 mil reais. Como essa empresa exerce uma atividade, você está vendo aí a tabela, de comércio de mercadorias, ela paga impostos com uma tabela que está no anexo 1 da Lei Complementar 123. No outro vídeo você vai ver essa tabela. Mas se a gente pegar o RBT12 dela, ou seja, a receita bruta dos últimos 12 meses de 220 mil reais, e for na tabela do anexo 1 procurar qual é o percentual para essa receita bruta, nós vamos encontrar que o percentual é de 5,47%. Então, como é que eu calculo o valor do Simples dessa empresa? Eu pego a receita bruta daquele mês, 25 mil reais, multiplico por 5,47 e acho 1.367,50 para pagar. Esses 1.367,50 do Simples vão incluir o valor devido por essa empresa relativo a imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS e a contribuição devida ao INSS sobre a folha de salários. Então é um valor total, é um único recolhimento que engloba todos esses impostos que eu passei para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiver dúvidas, procure por nós. Muito obrigado. Olá, meus caros. Quero continuar a nossa conversa falando a respeito do Simples Nacional. E agora nós vamos olhar uma listinha de atividades ou de circunstâncias, melhor dizendo, que podem impedir a sua empresa de optar pelo Simples Nacional. Eu quero renovar
o comentário no sentido de que a opção pelo Simples Nacional é facultativa e é importante que você faça as suas contas, peça a ajuda do contador, é claro, para fazer essas contas, para saber se optar pelo Simples realmente é bom. Mesmo que você, ao terminar de assistir esse vídeo, conclua que a sua empresa pode optar pelo Simples, isso não quer dizer necessariamente que o Simples é um bom negócio para você. Ainda que você tenha amigos que tenham empresas como a sua e que sejam optantes do Simples, essa análise é muito individual. Então, por favor, não entenda que se você não se enquadra nas hipóteses que te impedem de optar pelo Simples, então você deve optar pelo Simples. Não é isso não, você precisa fazer contas antes, tá bem? Vamos lá, quem é que não pode optar pelo Simples? Quais são as características que impediriam uma empresa de poder optar pelo Simples? A primeira delas é o volume de receitas que essa empresa tem. Então, só podem optar pelo Simples aquelas empresas que têm um faturamento anual total inferior a R$ 2.400.000. Então, essa é a primeira característica. Alguém aí vai levantar a mão e perguntar o seguinte, mas eu tenho, se eu fizer R$ 2.400.000 anuais dividido por 12, eu tenho R$ 200.000 por mês de limite, é isso? Não, não é isso. Você não tem um limite de R$ 200.000 mensais, você tem um limite de R$ 2.400.000 anuais. Isso quer dizer que num determinado mês do ano você pode faturar R$ 380.000. Isso não vai obrigar você a sair do Simples, desde que a soma do faturamento do ano não ultrapasse R$ 2.400.000. Bem? Bom, segunda característica, não podem optar pelo Simples aquelas empresas que têm no seu quadro societário outra empresa. Então, se na sua empresa você tem sócios, pessoas jurídicas, você não pode optar pelo Simples. Da mesma maneira, não podem optar pelo Simples aquelas empresas que são donas de cotas de outras sociedades limitadas. Então, também não podem optar pelo Simples. Outra característica é que não podem optar pelo Simples as empresas que estão em território nacional, mas que são de alguma maneira ligadas a empresas ou pessoas que vivem fora do Brasil, ainda que sejam um brasileiro. Se você tem na sua empresa um sócio, pessoa física, brasileiro, mas que vive fora do Brasil, você não pode optar pelo Simples. Outra característica que causa até uma certa confusão e um certo constrangimento para as pessoas, e que precisa ser compreendida com muito cuidado, é a seguinte. Se você, na sua empresa, é optante pelo Simples, e um dos sócios da sua empresa participa de uma outra empresa, você, a partir daí, precisa fazer uma análise mais complexa para saber se você pode ou não optar pelo Simples. Existem regras diferentes. Vamos no primeiro exemplo. Você, na sua empresa, quer optar pelo Simples, mas você tem outra empresa. Se esta outra empresa na qual você participa também vai optar pelo Simples, independente de com quantos por cento você participe no capital de uma ou de outra, pode ser 0,5% no capital das duas, não faz diferença. Se as duas são optantes pelo Simples e têm sócios em comum, elas só podem optar pelo Simples desde que a soma do faturamento das duas em um ano não exceda R$ 2.400.000. Então, ao invés, se você abre duas empresas do Simples, ao invés de você ter um limite de R$ 2.400.000 de faturamento para cada uma delas, você tem um limite de R$ 2.400.000 para a soma do faturamento de todas elas. Vou repetir, não faz diferença se você participa com meio, 10, 15, 30%, não importa quantos por cento. Se as duas são optantes do Simples e têm sócios em comum, tem que somar o faturamento. Outra possibilidade é que você tenha uma empresa que você quer optar pelo Simples e você já é sócio de uma outra empresa na qual a forma de tributação não é o Simples. Então, essa empresa daqui quer ser Simples, mas a outra da qual você participa não é Simples. Aí entra mais um detalhe. Se você participa naquela empresa com mais de 10%, na empresa que não é optante do Simples, se você tem mais do que 10% do capital dela, nós caímos na mesma regra de ter que somar o faturamento das duas para acompanhar aquele limite de R$ 2.400.000. Por outro lado, se você participa com menos do que 10% do capital social daquela empresa que não é optante do Simples, então nesse caso as empresas podem ficar distintas e aí eu não preciso somar o faturamento. Ficou claro? Então vamos adiante. Também não é possível
que a sua empresa opte pelo Simples numa situação especial, que é a seguinte: você é sócio de uma empresa que quer optar pelo Simples e exerce um cargo de administrador numa outra empresa, independentemente dela ser ou não optante do Simples. Então veja, não estou dizendo que você é sócio das duas, eu estou dizendo que você é sócio de uma e é administrador de outra empresa qualquer. Se esta situação acontece, você só pode optar pelo Simples desde que a soma do faturamento da empresa na qual você é sócio, mais o faturamento daquela empresa na qual você é administrador, não exceda 2.400.000. Tá bem? Muito bom. Também não podem as sociedades que são cooperativas, aquelas que participam do capital de outra pessoa jurídica, estou consultando aqui a minha listinha para não esquecer de nada, aquelas empresas que têm atividades ligadas ao setor financeiro, não só bancos, mas factoring, empresas de cobrança de títulos, custódia de títulos, essas empresas não podem. Não podem aquelas empresas que possuem débito com o INSS ou com a Fazenda Federal, estadual ou municipal. Também não podem aquelas empresas que fazem transporte de passageiros intermunicipal ou interestadual. Aquelas que são geradoras ou distribuidoras ou comercializadoras de energia elétrica. E aquelas, eu vou até ler para vocês, que eu acho interessante vocês acompanharem. Olha só, o que diz aqui é o seguinte: aquelas empresas que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício da atividade intelectual, de natureza técnica, científica, esportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como aquela que presta serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios. Então vamos separar. Então, representação comercial, intermediação de negócios, essas não podem. Agora, as atividades que estão envolvidas no exercício de alguma capacidade intelectual, de natureza científica, técnica, artística, cultural ou desportiva, também não podem optar pelo Simples. Se você parar para pensar nisso aqui, todas as atividades envolvem algum tipo de exercício intelectual. Então, eu acho estranha essa redação da lei aqui. A interpretação mais comum é a seguinte: é que se você tem uma atividade profissional que exija capacitação, engenheiro, médico, dentista e por aí afora, você não pode optar pelo Simples, tá bem? Também não podem optar pelo Simples as empresas que exercem atividade de cessão ou locação de mão de obra. Consultoria, qualquer tipo de consultoria não pode optar pelo Simples. Loteamento e incorporação de imóveis também não podem optar pelo Simples. E que façam locação de imóveis próprios. As imobiliárias que locam imóveis de terceiro podem, mas aquelas empresas que têm imóveis próprios e locam não podem optar pelo Simples. Então, essa é a lista das atividades impeditivas, ou das características impeditivas. Você, agora conhecendo, vai poder analisar se a sua empresa tem ou não condições de optar pelo Simples. Lembrando que muitas vezes nós aqui na contabilidade não temos como saber isso. Por exemplo, se você é administrador de uma outra empresa, nós não ficamos sabendo, a não ser que você nos conte. Então, por favor, compartilhe conosco essas características que podem fazer com que a sua empresa não possa optar pelo Simples. Muito obrigado. Olá, meus caros. Nós agora vamos falar um pouquinho a respeito da incidência do Simples nas atividades que são optantes do Simples Nacional relativas a comércio. Vocês devem saber, existem 5 tabelas principais do Simples. Uma tabela para comércio, uma tabela para indústria e 3 tabelas diferentes para atividades de prestação de serviço. Nesse vídeo nós vamos aprender como é que se acha o percentual e como é que se calcula o Simples relativo às atividades de comércio apenas. Se você tem na sua empresa atividades mistas, você tem que usar cada tabela para a sua atividade. Então, se você, por exemplo, tem comércio, serviços e industrialização, você usa a tabela de comércio para as receitas de comércio, depois pega a tabela de serviço adequada para as suas receitas de serviço e da mesma forma pega a tabela de indústria para as receitas industriais. Vamos falar então na prática da tabela de comércio. Eu já tive a oportunidade em outros vídeos de explicar isso, mas peço perdão pela redundância, vou voltar nesse assunto. A tabela do Simples ela é dividida em faixas. A primeira faixa vai de 0 a 120 mil reais,
a segunda de 120 mil a 240, e assim por diante, ela vai subindo de 120 em 120 mil, até a última faixa, que é de R$ 2.400.000. A definição do percentual que você vai pagar sobre as suas atividades de comércio depende de que faixa dessa tabela você se encaixa. No final desse vídeo eu vou pedir para o Felipe, ele vai colocar a tabela completa. Acho que não vem ao caso eu ficar aqui ditando a tabela. Ele põe no fim. Se você quiser, você dá um pause aí no reprodutor do vídeo, você vai poder olhar. E se quiser, no nosso site você tem a tabela para imprimir. Se preferir, escreve para mim, eu te mando ela por e-mail. Mas o importante aqui é a gente ter uma visão global da coisa. Voltando então no que eu estava dizendo, como é que a gente define em que faixa? Você vai perceber que na medida em que você se encaixa nas faixas maiores, você tem um percentual de incidência do simples maior. E que na medida em que você se encaixa nas faixas menores, você, claro, tem um percentual de incidência menor. A definição da faixa se faz através de uma coisa que eu vou chamar aqui de RBT12. É a definição legal desse termo, né? RBT12 é um termo em sigla para um conceito muito simples. É a receita bruta total, daí RBT, receita bruta total, dos 12 últimos meses. Veja, não é a receita bruta total do ano, porque a receita bruta total do ano seria janeiro, mais fevereiro, mais março, mais abril e assim por diante. Não é. É a receita bruta total dos 12 últimos meses. Se você vai apurar o simples de janeiro, você soma do ano passado inteiro. Agora, se você vai apurar o simples de julho, você vai somar o faturamento de julho do ano passado até junho deste ano e achar o RBT12. Se o teu RBT12, se a sua receita bruta total dos 12 últimos meses for de R$1 milhão, por exemplo, você vai na tabela e encontra onde é que está a faixa de faturamento de R$1 milhão e acha o percentual correspondente. Se o seu somatório de receita bruta total dos 12 últimos meses der 2 milhões, você vai na faixa de 2 milhões. Eu acho que você já vai conseguir compreender a partir daí que, dependendo da soma dos 12 últimos meses de faturamento, você pode pular de uma faixa para outra. Então pode ser que num mês você pague um percentual maior, no mês seguinte você pague um percentual menor, vai sempre depender da soma dos 12 últimos meses de faturamento. Tá bem? Muito bem. A tabela do Simples, que é a primeira tabela, o final desse nosso vídeo vai ter as duas tabelas, mas a primeira tabela que nós vamos colocar é uma tabela cheia. O que é a tabela cheia? A tabela cheia indica o percentual do Simples que inclui o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS e o ICMS, que são os impostos que vão incidir no Simples sobre a sua receita de venda de mercadoria. É claro, também está embutido ali o INSS. Nesta tabela, você vai encontrar o percentual que você deve aplicar para suas operações de comércio de mercadorias em geral. Então, vendeu mercadorias normais, você aplica esta primeira tabela. Depois dessa primeira tabela, o Felipe vai pôr no ar para nós uma segunda tabela. Você vai achar até que é muito parecida com a primeira, mas não é. Essa segunda tabela é uma tabela especial. Então vamos combinar assim. A primeira tabela, eu vou pedir para o Felipe até colocar anexo 1. Então a primeira tabela é do anexo 1 da lei do Simples. Na segunda tabela, eu vou pedir para ele chamar de tabela do anexo 1A. Se você for procurar na lei, você nem vai encontrar o anexo 1A. Eu é que criei para facilitar o nosso raciocínio. O que acontece nessa tabela do anexo 1A? Muitos produtos, muitas mercadorias estão sujeitas à incidência do ICMS pelo regime de substituição tributária. O que é esse regime de substituição tributária do ICMS? É um regime no qual o fabricante do produto paga o ICMS e as empresas que comercializarem esse produto depois não pagam o ICMS. Como eu disse a vocês, naquela tabela que eu estou chamando de tabela do anexo 1, está embutido o valor do ICMS. Agora, se você comprou o produto com substituição tributária, você vai vendê-lo sem ICMS. Então nós criamos essa tabela 1A, que é uma tabela que indica o percentual do Simples descontado o valor do ICMS. Você vai perceber, se você depois comparar a tabela 1 com a tabela 1A, os percentuais da tabela 1A são um pouquinho menores. Toda vez que você vender produtos sujeitos à substituição tributária, você aplica o percentual da tabela 1A e não da tabela 1. E se você tiver as duas operações no mesmo mês, você vendeu produtos com substituição tributária para o ICMS e sem, você separa a receita desses produtos, aplica a tabela do anexo 1 para os produtos sem substituição
e aplica a tabela do anexo 1A para os produtos com substituição. Então, basicamente agora o que você tem que fazer é somar a receita bruta total dos 12 últimos meses, procurar na tabela que está no final do vídeo, encontrar o percentual do CMS devido, perdão, de simples devido e calcular o quanto é que você tem que pagar. É claro, não preciso nem dizer, teu contador faz isso, a gente está aqui para te ajudar, mas o objetivo desse vídeo é só permitir que você conheça o funcionamento do sistema. Muito obrigado. Olá, meus caros. Vamos continuar a falar sobre o Simples Nacional. Pode parecer até exagero da nossa parte gravar esse vídeo, porque neste vídeo aqui a gente quer falar sobre as atividades que estão permitidas à opção pelo Simples Nacional. Eu estou dizendo que pode parecer exagero, porque eu gravei agora há pouco, inclusive, um outro vídeo dizendo das características impeditivas. Alguém pode pensar o seguinte: bom, se eu já assisti o vídeo das atividades ou das características impeditivas, todo o resto pode. Não, não é bem assim, não. Além de ter uma lista na lei das atividades e características impeditivas, existe uma lista na lei que cita expressamente quais as atividades que podem optar pelo Simples Nacional. Como eu não sei tudo de cor, eu vou dar uma lida aqui para você ir acompanhando, tá bom? Mas então, olha só, podem optar pelo Simples Nacional aquelas atividades de creche, de pré-escola, escolas técnicas, línguas estrangeiras, escolas de arte, cursos técnicos de pilotagem, cursos preparatórios para concursos em geral e também as escolas livres. Podem também optar as agências de correio, as agências de viagem, os centros de formação de condutores, que a gente conhece mais como autoescola, né? As agências lotéricas, aquelas empresas que exercem serviços de instalação, reparo e manutenção em geral, bem como usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais. Podem optar pelo Simples também aquelas empresas que atuam no segmento de construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive no formato de subempreitada, execução de projetos. Veja, a elaboração de projetos não pode, a execução pode. Serviços de paisagismo e decoração de interiores, os transportes municipais de passageiro, as empresas que são montadoras de estandes para feiras e eventos, as empresas que fazem produção cultural e artística, as empresas que fazem produção cinematográfica e artes cênicas, as empresas que exercem cumulativamente, ou seja, em conjunto, a administração e a locação de imóveis de terceiros, aquelas que só fazem administração sem locação não podem, mas as que fazem administração e locação de imóveis de terceiros podem. As academias de dança, de capoeira, de yoga e artes marciais, as academias de atividades físicas e desportivas em geral, as empresas que atuam no segmento de elaboração de programas para computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que sejam desenvolvidas no seu próprio estabelecimento, as empresas que fazem licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Podem também optar pelo Simples aquelas que atuam no planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, conhecidas como sites. Podem também as empresas que atuam no segmento de serviços de vigilância, limpeza e conservação, os laboratórios de análises clínicas, os serviços de tomografia, diagnóstico por imagem, registros gráficos e métodos ópticos e também ressonância magnética, e os serviços de prótese em geral. Então, essas são as atividades que podem optar pelo Simples. Eu quero dizer a você que, se a sua empresa tem uma atividade que está dentro dessa lista, você talvez pudesse pensar em optar pelo Simples. Mas é importante recomendar que, simplesmente porque você pode optar, isso não quer dizer que é o melhor regime tributário para você. Você tem que analisar com calma, compará-lo com os outros dois regimes alternativos, que são o lucro presumido e o lucro real, para saber se para o seu caso é ou não um bom negócio estar no Simples. Muito obrigado. Olá, meus caros. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o Simples Nacional, desta vez para falar a respeito dos débitos que uma empresa optante do Simples Nacional tem relativa a parcelas de imposto daquele Simples que ela deixou de pagar. Eu, antes de entrar no assunto do dia, eu faço uma fila de gente para ir dando os agradecimentos, né? Todo mundo que escreve para a gente, e felizmente é bastante gente que tem escrito aqui para nós, eu vou pondo na fila aqui e vou agradecendo. Acho que logo eu vou ter que começar a agradecer 2 por vídeos, porque a fila só faz aumentar. Obrigado, viu, a todos vocês.
Mas hoje vou mandar um abraço para Ana Marta Moro Lago. A Ana escreveu para nós, falando que assiste os vídeos e tal. Muito obrigado, viu, Ana? É um prazer saber que você está aí. Aliás, é um prazer saber que todos vocês estão aí do outro lado assistindo aqui o nosso trabalho. O que a gente ia falar mesmo? Sim, ia falar sobre Simples Nacional, parcelamento de débitos. Vamos falar então desse assunto. Bom, muito bem. A empresa vai lá, opta pelo Simples Nacional, ou optou este ano de 2011, eu já fiz essa opção faz tempo, não importa, mas ela tem lá a opção pelo Simples Nacional. Todo mês a gente, aqui na contabilidade, faz lá a apuração do Simples que ela tem que pagar. Aliás, a gente tem uns vídeos onde explica como é que a gente faz essa apuração toda. Se você quiser, pesquisa aí na videoteca e assiste, são bons. Mas enfim, apurado o Simples, mandamos a guia lá para essa empresa que é optante do Simples Nacional e por alguma razão ela não paga aquele tributo. Eu posso dizer a vocês, eu acompanho isso aqui, tem dados estatísticos aí, infelizmente tem muita gente, é muito comum que as empresas acabem não conseguindo pagar todos os seus tributos em dia. E para a empresa que está no Simples Nacional não é diferente, ela eventualmente deixa de recolher uma ou mais parcelas do Simples que ela tenha que pagar, né? Uma ou mais guias de Simples que ela tenha que recolher. Muito bem, aí a pergunta que você pode fazer é a seguinte: tá bom, eu deixei de pagar 4 meses do Simples, não consegui pagar. Eu posso ir lá parcelar isso, eu posso pagar isso em parcelas, dividir em mais vezes, né? Porque eu até consigo pagar a prestação do Simples desse mês, estou chamando de prestação, não sei nem se é adequado, mas vamos ficar. Eu até consigo pagar a DAS do Simples deste mês, mas eu não consigo pagar aquelas 4 atrasadas de uma vez. Se eu pudesse pegar aquelas 4, somar e dividir, por exemplo, em 60 meses, seria muito legal. Bom, eu tenho uma notícia ruim para te dar: não pode. O Simples Nacional, como padrão, como regra, ele não pode ser objeto de parcelamento. Então, na grande maioria das vezes, você não pode ir lá pedir, olha, junta esses 4, divide em 60 parcelas, cobra o juro que eu vou pagar. Não pode, a Receita Federal não aprova. Aí você vai dizer: mentira sua, Vicente, porque eu tenho um amigo que está pagando um Simples, ele devia e está parcelando. Esse seu amigo, se for o caso, entrou num parcelamento especial. De vez em quando a Receita Federal abre um parcelamento especial e diz: bom, muito bem, agora excepcionalmente durante o prazo X, as empresas que têm Simples em atraso podem parcelar. Mas esse prazo, depois que acaba, como hoje, por exemplo, no dia que eu estou gravando essa mensagem para você, não é possível parcelar. Então, na maior parte do tempo não é possível parcelar. Muito excepcionalmente a Receita Federal abre um prazo e um parcelamento especial. Normalmente isso acontece a cada 3 anos, vou te cantar a bola, a média tem sido essa daí, a cada 3 anos. O último parcelamento especial aconteceu em 2009, no finalzinho de 2009. Bom, muito bem. E aí você vai me dizer: mas o que eu faço? Eu tenho lá 4 Simples que eu não paguei e agora eu tenho condições de retomar os pagamentos. Minha sugestão: enquanto não abre um outro parcelamento, a recomendação que eu faço: primeiro, pague-os em dia. Comece por aí. Se você puder parar de atrasar, já será um passo importante. A segunda recomendação é que você, se quiser, você pode pagar um em dia e um atrasado. Então você, este mês, paga um em dia e pega o que está mais atrasado lá atrás e paga também, ou mais novo, vai depender do prazo. Você que é nosso cliente, procura a gente que a gente vai te aconselhar se é melhor pagar o mais antigo ou o mais novo. Aí você vai lá, paga uma atrasada. No mês que vem você paga a em dia e uma atrasada e vai fazendo assim. Em 4 meses você regulariza o assunto. Alguém talvez vai dizer: mas eu não consigo fazer em 4 meses. Então a alternativa é: faz uma poupancinha. Então você vai pagando as em dia e com aquele valor da parcela que você gostaria de pagar, você vai juntando aquele valor até que dê o suficiente para pagar uma das parcelas em atraso. A gente vai lá, paga uma das parcelas em atraso. Você que é nosso cliente, então, quando quiser pagar parcelas em atraso, ou quando quiser saber qual seria o valor para recolher, para ter uma estimativa e tal, você liga para cá, a gente faz o cálculo e te informa, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.